O que é liderar? É uma pergunta que deve saltar aos nossos olhos logo de início, né? Devemos fazer essa pergunta. O que é liderar? Liderar é impor às pessoas o que elas devem fazer? Liderar é mandar em pessoas? Isso é ditadura. É você ser um ditador. Ninguém manda em ninguém, ninguém é dono de ninguém. Líder não manda em ninguém. Eu não posso chegar aqui, ô Mauro, vai fazer isso. Isso é tolice. O líder, ele conquista. Ele não pressiona, ele não oprime. Liderar, queridos, não é mandar. Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. Liderar não é mandar. É despertar no outro, nos outros, a vontade de fazer. É você ter a capacidade de despertar em Sheila a vontade de fazer. E ela faz isso de maneira espontânea. É despertar em Israel a vontade de fazer. E ele faz isso de maneira espontânea, porque foi despertado isso nele. O líder, ele tem a capacidade de despertar outras pessoas. E não mandar. É despertar em Gabriel a vontade de fazer. Agora, imagine você, eu chego aqui, ô Gabriel, você vai fazer isso. Eu falo, o cara está pensando que ele é dono de mim? Eu vou gerar um atrito com ele. Né? Eu preciso conquistá-lo. E ele vai fazer aquilo de bom grado. Então é isso que é liderar, não é oprimir pessoas, é inspirar pessoas. Tem líder que oprime você, que prende você. O que segura ovelhas num pasto não é a cerca, é o capim. O que segura ovelhas e gado num pasto não é a cerca, não, é capim. Se não tiver capim aqui, e mesmo com cerca, ele vai dar um jeito de quebrar a cerca e pular para outra cerca, claro, outro pasto que tem capim. Ele não vai morrer de fome, é o instinto. Todo ser tem instinto. Se você é um pastor, se você é um líder, e o pasto onde as ovelhas estão não tem capim verde, está seco, não adianta botar cerca, ela vai quebrar. Por quê? Porque vai quebrar no instinto da fome. E ela vai procurar um pasto que tem capim. Tem pastores e líderes que querem colocar cerca para o membro não sair. Não precisa você cercar as pessoas, deixam elas livres. Cuida do pasto, dá capim e pronto. Então coloque na sua mente isso, você que amanhã vai estar pregando, amanhã vai estar tomando conta de uma congregação, amanhã pode estar pastoreando uma igreja. O que vai segurar ovelhas no pasto não é cerca não adianta você cercar que ela vai sair. Não adianta você dizer não pode sair, não pode sair, não pode sair. Vai sair. Não adianta você pode colocar a cerca mais alta possível. Ela vai sair porque é instinto de querer comer. Ela não vai morrer de fome, vai dar um jeito de quebrar a cerca, passar por baixo, passar por cima, dá um jeito. Ela vai achar uma brecha para passar e vai sair. E você vai perder a ovelha. Por instinto. E via de regra, a visão de muitos líderes é colocar cerca. Às vezes chega um membro e diz assim, pastor, eu estou saindo da igreja, eu quero que você me... Não te abençoo. Eu não te abençoo. Se você sair, está debaixo de... Pelo amor de Deus. Digo com toda franqueza, se alguém disser para mim assim, pastor, não dá para eu ficar aqui, estou indo para outro, meu irmão, vá em paz, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. Quem é dono da igreja é Cristo. As pessoas são livres. Se você não teve a capacidade de conquistar, não queira ser um ditador para prendê-la. Você está aqui por quê? Lhe obriguei você a estar aqui? Não obriguei vocês a estarem aqui. Vieram por livre e espontânea vontade. Nada forçado presta. Nada forçado presta. E tem líderes que ele quer liderar pela força do braço. E não pela intelectualidade, pela sabedoria e pela inteligência. Aí quando ele perde, ele fica lá brocochô, como diz, né? Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ter maturidade.
maturidade. Né? Nós estamos aqui numa obra de 9 meses que abrimos. Temos 90 membros. Tem igreja aí que tem 14 anos, tem 30 membros. 7 anos, tem 30 membros. Não desenvolve, está andando em círculo. Quando você vai ver, o líder tem muita... a visão é muito medíocre. Né? Você vai encontrar também obras que estão mais além do que eu. Não tem problema, cada um vai tendo uma crescente. Quanto mais você se envolve na obra, mais ela cresce. Tudo aquilo que você dá foco, cresce. Natural. Então liderar não é você oprimir pessoas, é inspirar pessoas. Liderar não é mandar, não é impor, é inspirar outros, é despertar no outro o desejo, a vontade de fazer. Uma frase: o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com erros dos outros. Então você vê, rapaz, o cara caiu nesse negócio aí, eu vou pular fora. Sabe? Já vi erros de líderes gritantes, que eu não... Eu coloco a mão na minha cabeça e rapaz, eu não acredito que a pessoa está falando isso. Já vi líder pegar e tá em cima do púlpito, lança uma indireta, que todo mundo sabe que aquilo é uma indireta. Isso é uma tolice. Púlpito não é lugar para você jogar indireta. Você quer tratar uma coisa com alguém? Ô Israel, vem aqui, meu filho, como é que você está? Tudo bom? Trate em particular. O verdadeiro líder, o bom líder, corrige em particular e elogia em público. Eu não posso chegar aqui e dar uma indireta em Samuel. Eu não posso aqui dar uma indireta no pastor Armando. E todos vocês já estão velhos de igreja, sabem que muitos líderes usam o púlpito para dar indireta. Porque alguém falou algo que ele não gostou. Já vi líder dizer assim, um irmão carinhoso, rapaz, perguntou o pastor, o líder dele, pastor, olha a questão. Teve um segundo dilúvio, não sei o que, e ppp, e papapá. E esse pastor, não sei se não soube responder alguma coisa, que não é vergonhoso eu dizer assim, Zé, eu não sei isso não, mas eu vou procurar saber para te falar. Não é vergonhoso para um líder, não? E às vezes o líder quer remendar o negócio. Então, se você recebeu uma pergunta de um membro, você falou, minha irmã, eu não sei te responder isso agora, mas eu vou te responder depois, eu vou procurar pesquisar tudo certinho para te dar uma resposta consistente. O líder não. Sobe em cima do púlpito e diz assim, tem irmão que vem me perguntar sobre dilúvio. Aí você coloca a mão na cabeça assim, eu não acredito não. Aquele irmãozinho, carinhosamente, que perguntou, ele sai dali ferido. Por quê? Porque ele fala assim, poxa vida, eu fiz uma pergunta, não precisava jogar essa indireta. Então tem irmão que pergunta sobre dilúvio, fazendo elucubrações. Eu falei, gente, púlpito não é lugar de jogar indireta. Púlpito não é um revólver que você sai atirando em todo mundo. Se todos nós erramos, e o líder, se Sheila errou, ô minha filha, venha cá, com amor e com carinho. Como é que você está? Tudo bom? Ô minha filha, você fez isso, posso te ajudar nisso? É diferente. Agora, se Sheila comete um erro, eu chego aqui, dou uma indireta. Ela sabe que é para ela, que ela não é menina. A gente sabe. E o que mais eu ouço de membro, pastor, joga indireta. As pessoas saem feridas. Então, quando você estiver em cima de um púlpito, não jogue indireta para ninguém. Aprenda a tratar as pessoas com amor e com respeito. Chegue para a pessoa em particular, de maneira que ela não seja constrangida. Ninguém gosta de ser constrangido. Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. É um princípio básico de liderança. Então você nunca vai ver aqui eu jogando em direta para você.
Você não vai ver nunca jogando indireta para qualquer membro que seja. Ele pode ter feito o que quiser, o que fez, independente. Ele pode ter feito a atrocidade, eu nunca vou jogar uma indireta em cima do púlpito. Jamais. Tem irmãos que fazem isso, queridos, eu nunca vou jogar indireta em cima de púlpito. Se eu tiver que tratar, eu vou tratar com você, em particular. Se eu tiver que ir na sua casa, vou na sua casa. Nunca vou jogar pedra em quem errou. Nós não estamos na época de apedrejar ninguém. Ninguém vai jogar pedra em ninguém. Se alguém errou, você também é susceptível a errar. Pastor, mas o camarada caiu lá no adultério. E o que você tem a ver com isso? Nós estamos aqui para curá-lo e não para matá-lo. A gente vai encontrar pessoas ao longo do nosso crescimento de obra, jovens que vão engravidar uma menina, namorando. Vamos jogar pedra nele? Não. Vamos levantá-lo. O líder não está ali para matar ele, não. Está ali para resgatar ele. O pecado dele que ele cometeu não é tão grave quanto uma mentira. Então vai matar todo mundo? Então a gente tem que ter essa visão de amor. Lembrar quando um jovem cair com uma jovem, seja lá quem for. Lembrar que quando Jesus olhou para a mulher apanhada no ato de adultério, disse: cadê os que te condenavam? Não te condenou? Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Eu tenho que ter a visão de Cristo. Eu tenho que ter o sentimento de Cristo. A Bíblia diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não, vou botar você de disciplina para todo mundo ver. Pelo amor de Deus. Tem igrejas que é assim, traz a pessoa na frente e expõe o pecado da pessoa. Você acha que aquela pessoa vai voltar ali mais nunca? Ou seja, você desgraçou a vida do cara todinho em público. Não se faz um trabalho desse, não. Você trazer a pessoa à tona diante de uma multidão, você está sendo os fariseus da época que trouxe a mulher apanhada no ato de adultério. E tem líderes que faz isso. Não pode um negócio desse. Jamais pode acontecer um negócio desse aí. Uma barbaridade dessa. A gente está aqui para acolher, para sarar os feridos. Né? O meu pastor, quando eu me converti logo, ele disse que Deus fala muito com ele. E ele disse assim, lá na minha cidade de Iguaí, de onde eu sou oriundo, tem um rapaz, um homem, que ele toma conta de ovelhas mesmo. Ovelhas. E essas ovelhas entram nas mangas e pega carrapicho. Todo mundo sabe o que é carrapicho? Né? Eu sou da roça, viu, gente? Pega carrapicho. Aí dizer que ele passando com o carro, viu o homem com a ovelha no colo, tirando os carrapichos. Aí Deus ministrou no coração: tá vendo como deve ser feito com minhas ovelhas? A ovelha vai entrar no pasto, vai pegar carrapicho. Você tem que colocar no colo, tirar carrapicho por carrapicho. Esse é o verdadeiro líder. Vai ter momentos, querido, que a gente vai encontrar pessoas que vai entrar pelos pastos aí, vai se encher de carrapicho, vai se enrolar, e você tem que pegar no colo, ter paciência de tirar o carrapicho. Então, se você não tem paciência de tirar carrapicho de ovelha, você não foi chamado para ser líder. Você está equivocado quanto ao seu chamado. Porque pastor cuida de ovelhas, pastor tem cheiro de ovelhas, pastor anda com ovelhas. Entendeu? Se eu olho as ovelhas só de longe, sempre, é porque ovelhas para mim é negócio. Se eu vou lá e abraço a ovelha, cuido, é porque ovelhas para mim é alma. É diferente a visão. Então, por que isso é tão necessário? A nossa igreja crescendo precisa crescer nessa visão. Nós sermos unânimes em visão. Sabe? De alguém dizer assim: poxa vida, eu gosto do meu pastor, me ama, me respeita. Tudo isso é importante. Então, liderar é isso. Alguns pontos que eu quero trazer sobre liderança. Saber o seu chamado. Nem todo mundo foi chamado para ser pastor.
Nem todo mundo foi chamado para ser profeta. Nem todo mundo foi chamado para ser diácono. Nem todo mundo foi chamado para ser apóstolo. Você tem que saber o seu chamado. Efésios, no capítulo 4, no verso 11, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Você tem que saber o seu chamado. O que você é. Tem gente que ele não sabe o que é. Ele tem uma crise de identidade. O líder tem uma crise de identidade. Eu sou o quê? O líder tem uma crise de identidade, ele vive em conflitos internos e externos, porque ele não sabe o que ele quer. O que eu sou? Deus me chamou para quê? Deus me chamou para pastor? Eu vou assumir o pastoreio. Deus me chamou para evangelista? Eu vou ser um bom evangelista. Deus me chamou como um apóstolo? Eu vou ser um bom apóstolo. Deus me chamou como profeta? Eu vou ser profeta. Não adianta. Se Deus te chamou para ser evangelista, não queira ser mestre. Se Deus te chamou para ser mestre, não queira ser apóstolo. Quem nos chama, quem nos escolhe é Deus, não somos nós que escolhemos. Deus te chamou na mais perfeita condição. Ele lhe chamou para isso, exerça seu ministério. Tem muitos pastores. Existem pastores chamados e chamados pastores. Existe, vou repetir para você, pastores chamados e chamados pastores. Qual a diferença, pastor? Pastores chamados são aqueles que foram chamados por Deus. Ele é pastor porque Deus o chamou. Chamados pastores são aqueles que se intitularam pastores. Se intitularam líderes. E você sabe o que acontece? Ele vai pegar um peso que ele não suporta. Ele vai pegar uma carga que vai arrebentar a vida dele. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com ele. Deus não chamou ele. Ele entrou onde não devia. Ele pegou o peso que ele não suportava. Deus não chamou ele para ser pastor. Deus não chamou ele para ser presbítero. Deus não chamou ele para ser evangelista. Nem todo mundo tem o chamado de liderar, queridos. Todo mundo é líder. Não, não existe isso. Todos foram chamados para ser líder? Será que isso é uma verdade? Não, tem gente que ele mesmo diz, eu não tenho chamado para ser líder. Eu quero sentar num banco, sirvo no que for preciso, mas eu não quero linha de frente. Ele mesmo tem consciência. E tem outros que ele quer liderar, porque ele vê alguém liderando, e essa liderança tem um sucesso, e ele quer liderar também. E resultado, ele acaba padecendo por isso. Então a gente precisa entender, né? Saber o chamado. Saber qual é o meu chamado. E assumir esse chamado. E ninguém vai ser melhor do que ninguém. Eu estava refletindo esses dias, porque assim, existem pastores que lideram o maior número de pessoas. Mas isso não quer dizer que aquele pastor que tem lá 20 ovelhas seja inferior àquele que lidera 1000. Se você observar, o pastor que lidera lá 20 ovelhas num bairro bem carente, apenas ele tinha capacidade de ir lá. Aquele que lidera 1000 talvez não tinha capacidade que ele de ir lá, de conquistar aquelas pessoas. Então ninguém é essencialmente melhor do que outro. A capacidade daquele pastor, só ele conseguiu conquistar daquela comunidade carente. Aquele outro não conseguiria. Então não é porque o pastor Cristiano está liderando 3.000 pessoas, que o pastor Cristiano é melhor do que o pastor que está lá com 20 ovelhas. Não. Talvez eu não teria capacidade, ou não tenha uma capacidade, de conquistar aquelas 20 ovelhas que ele conquistou. O fato de eu ter 1000 ovelhas não me torna melhor do que ele. Mas é essa a visão que muitos têm. Se eu sou um pastor de uma igreja grande, eu sou importante. Se o irmãozinho lá é pastor de uma igreja que tem 30 membros,
Ele não é importante. Essa é a visão de muitos, porque nós julgamos pela aparência. E às vezes aquele pastor que tem lá 30 membros é desprezado por aquele que tem lá 1000. É uma verdade irrefutável. Mas aquele pastor que está lá, naquela comunidade que tem 30 membros, na igrejinha dele, aquele pastor, ele está fazendo o que eu talvez não faria. Alcançando aqueles que talvez eu não alcançaria. Então ninguém é melhor do que ninguém, mais importante do que ninguém. Amanhã eu posso estar liderando 10.000 pessoas, eu vou olhar para aquele pastor que tem 20 ovelhas e dizer assim, ele conseguiu chegar onde eu não cheguei. Ele está conseguindo fazer um trabalho aonde eu não estou conseguindo. Então ele tem a mesma importância que eu no reino de Deus. Mas vocês sabem que não funciona assim. Não funciona desse jeito. E quem pastoreia 20.000 membros, 15.000 membros, 10.000 membros, 2.000 membros, etc., é mais bajulado. Pelo nível que ele alcança, pela posição que ele alcança, é mais bajulado. A sociedade julga você pelo carro que você veste, pela roupa que você usa, é assim. Então tem esses elementos, queridos. E a gente precisa entender essa importância, todo mundo tem o seu nível de importância. O irmão que limpa a igreja é tão importante quanto o pastor. O irmão que traz água para um pastor é tão importante quanto o pastor. O dedo é tão importante quanto a cabeça. A unha é tão importante quanto o dedo. Nós somos um corpo. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, como diz a própria palavra, se a mão diz, porque eu não sou cabeça, eu vou sair daqui, a gente, como é que faz? Vai pegar água com o quê? Vai pegar... Não adianta. A gente tem Obrigado, Samuel. A mão, ou o dedo midinho, a unha aqui, arranca para você ver se todo o teu corpo não padece. Então a unha não pode dizer assim, eu não sou importante. Claro que ela é importante. Esse dedo fala assim, o cérebro é mais importante do que eu. Olha a função dele. Sim, então ele sai para ver. Eu vou pegar com o que agora? Então o cérebro precisa desse dedo. Então esse negócio de superioridade, arrotando santidade, isso é tudo balela. Ninguém é melhor do que ninguém, não. Eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que eu e eu não sou melhor do que ninguém. Eu apenas exerço uma posição de liderança. E outra, a quem muito escute isso. Quem almeja a liderança, a quem muito é dado, muito mais é cobrado.